Ok, estamos de volta então para tratarmos da continuidade do nosso conteúdo, que são os crimes em espécie. Já estou devidamente aqui paramentado aqui com o meu cafezinho, água. Pronto para a segunda rodada então, para o segundo bloco, onde iremos tratar aqui a respeito do crime de estelionato. Eu creio que esse delito tem um volume aqui, um conteúdo um pouco maior, e que vai nos exigir um bloco praticamente inteiro. Tá? Então vamos ficar atento aí, artigo 171 do nosso Código Penal. Até agora eu não usei o nosso quadro, que foi gentilmente emprestado pela minha filha Marcela, mais nova. Tá zangada ali comigo porque teve que emprestar o quadro que ela estava brincando. Mas, sem mais delongas, vamos dar início então aqui à figura do estelionato previsto no artigo 171 do nosso Código Penal, no livro de vocês aí na página 380, ok? Então vamos lá, o estelionato aqui, ele está num capítulo próprio, referente ao estelionato e outras fraudes. Vocês vão perceber aqui que nesse caso a forma que o indivíduo se vale para obter a vantagem ilícita é um meio fraudulento, é um meio em que ele vai utilizar de uma fraude, de uma enganação, de um engodo, enganando a inteligência da vítima para com isso obter uma vantagem ilícita em prejuízo alheio, em prejuízo da vítima. Então vamos lá, o artigo 171 ele tem a seguinte definição típica: obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa. Então veja, vamos fazer aqui então aquela velha análise que nós fazemos com relação ao sujeito, o objeto material do crime, a consumação e tentativa, o objeto jurídico, né? Então aqui, muito claramente, nós percebemos que com relação ao sujeito do crime de estelionato, estamos diante aqui de um crime próprio, porque o tipo penal não exige nenhuma qualidade especial do sujeito ativo e nem do sujeito passivo, de modo que ele é comum com relação ao sujeito ativo e ao sujeito passivo. É um crime bicomum, não é isso? Um crime que o sujeito passivo pode ser qualquer pessoa e um crime em que o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. Agora preste atenção numa coisa, uma particularidade do estelionato, como aliás de outros crimes também. Mas aqui mais especificamente com relação à vítima do estelionato, pode ser tanto a pessoa que sofreu o desfalque patrimonial, que teve o prejuízo alheio, ok? Como também pode ser a pessoa que foi vítima da enganação, do engodo. Não necessariamente essas duas pessoas serão um único sujeito passivo. Eu posso ter desdobrado esse sujeito passivo em dois ou mais pessoas, em duas ou mais pessoas. Porque eu posso ter a vítima do engodo, da enganação, da fraude, e o desfalque patrimonial se dá em prejuízo de outra pessoa. Então, por exemplo, a pessoa que está no caixa do banco, o empregado que trabalha no caixa do banco, que ali acaba mediante um artifício em que a pessoa descontou um cheque falsificado, um cheque adulterado, e ela, enganada, entrega aquela vantagem indevida ao agente, aquele proveito ali, ele foi praticado em detrimento, em prejuízo da instituição financeira, que é uma pessoa jurídica. Mas o engano, o engodo, a fraude, foi empregada em face do empregado que estava atendendo ali no caixa. Então eu tenho a vítima da enganação, do engodo, da fraude, e eu tenho a vítima patrimonial, a vítima do desfalque patrimonial, que podem ser pessoas diversas tranquilamente. Tá certo? Com relação à conduta aqui no crime de estelionato, o que se pune aqui, na verdade, pessoal, é quando é a conduta do agente que ele despoja a vítima, ele obtém uma vantagem ilícita despojando alguém de seu patrimônio, certo? Valendo-se de um meio que é a astúcia, a esperteza, o engodo, a enganação, a mentira, tá? E essa vítima, detalhe aqui, essa vítima vai entregar essa coisa espontaneamente para o agente. Então vejam, no furto a vítima não entrega a coisa espontaneamente para o agente. No furto, a vítima, ela tem a coisa subtraída de forma sorrateira, de forma clandestina, de forma escondida ou às escondidas.
No roubo, é mediante grave ameaça, violência ou qualquer outro meio que reduza a impossibilidade de resistência da vítima. Aqui nós temos uma situação em que a vítima mesmo entrega e voluntariamente. Mas não é uma entrega voluntária porque ela tem consciência do que está fazendo. Ela na verdade está entregando porque ela está agindo enganada. A sua inteligência está sendo enganada. Tá ok? Então é a conduta ali, a entrega, há uma entrega. Então isso é um grande destaque que nós percebemos aqui no crime de estelionato, é que há uma entrega voluntária da coisa pela vítima. Vou dar um exemplo para vocês que eu vi aqui no inquérito policial, num crime praticado em detrimento da Caixa Econômica. O camarada estelionatário, ele entra na agência da Caixa Econômica se fazendo passar por um cliente que vai sacar um dinheiro, depositar alguma coisa, vai lá no caixa resolver pagar uma conta, ou seja, se faz passar por um cliente. Um senhor de idade, calvo, né, fora daquele estigma, daquele paradigma ali, daquele perfil de criminoso que normalmente as pessoas esperam ter, né? Ele fica na fila ali observando quem está sacando dinheiro ali durante um determinado momento. E aí, em um determinado momento, alguém saca uma quantia volumosa de dinheiro e ele observa aquilo. Quando essa mulher está se dirigindo para sair da agência bancária, ele a aborda, se identificando como um funcionário do banco, e a leva para uma das mesas dentro da agência bancária, como se fosse um gerente, como se fosse um funcionário do banco. E fala para essa mulher que estavam ocorrendo erros na contagem do dinheiro e muitas pessoas tinham sido prejudicadas recebendo pagamentos a menor do que deveriam receber. E pede para que essa mulher entregue o dinheiro a ele, para que ele faça a contagem e verifique se o dinheiro foi entregue a ela da forma, na quantidade correta. Ela entrega esse dinheiro, enganada por esse ardil, nós vamos já falar o que é artifício, ardil ou outro meio fraudulento. Então, nessa lábia dele, ela entrega esse dinheiro e ele simplesmente vai embora da agência bancária levando esse dinheiro. Tá certo? Então estamos diante de um típico caso de estelionato. A vítima espontaneamente entregou a coisa, mas entregou a coisa enganada na sua inteligência, iludida na sua inteligência, ok? E aí, essa fraude ela é empregada para duas finalidades. Quais são os verbos que nós vimos aqui que ele se utiliza, se vale para fazer com que a vítima incorra em erro? Ele pode fazer com que a vítima seja... Agora vamos usar o quadro, né, já que ele está aqui. Tá? A conduta pode ser de induzir ou de manter a vítima em erro. Induzir ou manter a vítima em erro. Induzir, ele cria, ele incute, não é isso? Cria na vítima aquela falsa percepção da realidade, para que ela, agindo em erro, entregue a vantagem indevida. Esse caso que nós falamos, ele foi lá, induziu ela a acreditar que ele era um funcionário do banco e que havia um erro a ser reparado e que ela deveria entregar o dinheiro para que ele fizesse a contagem. Então ele induziu ela a erro. E manter em erro é quando a vítima, por si só, ela se encontra equivocada, uma falsa percepção da realidade, e o agente, sabedor desse erro, ele mantém essa pessoa nesse estado, tá? Não desfazendo esse engano que foi percebido. Então falei aquele caso para vocês do recebimento do troco a maior, né? Falei aquele outro caso dos Correios, que digamos que você recebeu uma encomenda em casa dos Correios e verificando que não era você calou em relação a essa circunstância, mantendo aquela outra pessoa que estava entregando a coisa agindo em erro. Então, induzir e manter são as formas que o agente se vale para obter a vantagem lícita em prejuízo alheio. E quais são os meios empregados? Vamos apagar aqui, vamos colocar quais são os meios que são empregados aqui pelo agente depois que ele induz ou mantém a vítima em erro. Quais são as formas de fraude, não é isso? As formas de fraude que ele emprega. Então, nós temos aqui, como forma de meios fraudulentos, ele pode empregar o artifício, o ardil, ou outro meio, não é isso? Qualquer outro meio fraudulento. O artifício, o ardil ou qualquer outro meio fraudulento.
Perfeito. Então esse meio malicioso, esse engano que ele incute ali na vítima ou mantém ela nesse engano, ele pode se dar mediante o artifício. O que que a doutrina fala que é o artifício? O artifício é o meio de objetos, aparatos físicos para que ele cometa essa enganação, essa fraude. Por exemplo, eu chego na casa de alguém disfarçado de empregado da NET ou de uma empresa de eletrônica, de conserto de aparelhos e falo assim, ó, sua mãe impediu que eu viesse buscar a televisão para conserto, que está quebrada. E aí você vai e entrega aquele objeto para essa pessoa que está disfarçada de empregado da empresa, né, para supostamente ser consertado. Ou seja, você foi induzido a erro mediante um artifício, um meio físico, uma encenação com o uso de objetos ou aparatos para enganar alguém, né? Tem a história do bilhete premiado, né? Então tem essas situações em que eu me valho de algum tipo físico, de algum objeto físico, alguma coisa que vai servir para induzir ou manter a pessoa em erro. E o que, que vem a ser o ardil? O ardil é a conversa, tá? É a conversa enganosa, é a astúcia. Lembra essa história que eu falei do indivíduo que se apresentou como um funcionário do banco e enganou a pessoa? Tem outras histórias, o camarada, tá, conta uma história triste, inventa alguma situação de uma doença. Tem várias formas ali. O que não falta é formas mirabolantes aí, criativas de criminosos que são estelionatários. Que por sinal é muito comum que os estelionatários eles obtenham vantagem ilícita por uma certa ganância da vítima. Não são todos os casos, né? Vimos essa hipótese que eu falei para vocês, em que a senhora da agência da Caixa Econômica entregou o dinheiro para o suposto funcionário do banco. Não podemos imputar nenhum tipo de ganância a essa mulher, senão uma inocência realmente e um fato de um erro até, de certo modo, compreensível dentro de uma agência bancária, né? Mas muitas vezes também o estelionato se dá em razão de uma ganância da vítima em ter proveitos fáceis, ter um lucro fácil, ter um ganho muito fácil. Então fiquem atentos. Normalmente quando uma coisa parece ser boa demais para ser verdade, é porque não é verdade. Tá? Fiquem atentos a isso. E o que, que vem a ser qualquer outro meio fraudulento? Então aqui o agente ele falou o seguinte, ele falou o artifício, o ardil, ou qualquer outro meio fraudulento que, mesmo não sendo esse aqui, possa ser capaz de enganar a pessoa. Então falei para vocês um exemplo, o silêncio. O silêncio pode ser um meio fraudulento. Então eu percebo que alguém está em erro me entregando alguma coisa, e aí eu me calo diante desse erro, não desfazendo esse engano que foi praticado para obter uma vantagem ilícita. Então uma hipótese bem clara aqui em que nós temos de meio fraudulento. Atentem aqui para a questão do crime impossível, porque se eu me valho de um determinado meio que é incapaz de enganar uma pessoa de senso médio, estaremos diante aqui de um crime impossível. Então digamos que eu vou tentar comprar alguma coisa com a moeda daquele pacote de pipoca. Aquela moeda ali é capaz de enganar alguém, gente? Ou se eu pego uma cópia muito mal feita de uma cópia reprográfica, de uma xerox, de uma nota de 100 reais, que você verificando ali claramente é incapaz de enganar qualquer pessoa de senso mediano. Estamos diante de uma hipótese de crime impossível por ineficácia absoluta do meio empregado, ok? Prosseguindo então. Temos aí uma fraude, não é isso? Já falamos, artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Temos ali uma obtenção de uma vantagem ilícita. Então o agente aqui obtém uma vantagem que é ilícita, que não era devida. Então, sem muitos comentários para a gente não perder tempo com esse conteúdo, a finalidade do agente aqui é justamente obter uma vantagem que é ilícita, que é indevida a ele. E que essa vantagem, ao mesmo tempo que é ilícita, que ele obtém essa vantagem em seu favor, essa vantagem vai acarretar, por outro lado, em um prejuízo alheio. Então, essa vantagem ilícita corresponde exatamente ao prejuízo que é causado a terceiro. Tá? Um prejuízo que é causado à vítima. Tá certo? Então corresponde esse prejuízo patrimonial à vantagem indevida obtida pelo agente. Perfeito, muito bem. Vou trazer para vocês alguns exemplozinhos de estelionato que eu convivo no meu dia a dia nos inquéritos policiais que tramitam na Polícia Federal. Um deles, vamos lá. O recebimento pós-morte. São situações até do dia a dia que alguém deve saber que alguns conhecidos, alguns amigos acabam praticando, tá? Mas vamos lá. Recebimento pós-morte de
benefício do INSS. Digamos que tem aquele senhor lá, já idoso, doente, que recebe uma pensão, uma aposentadoria por tempo de serviço ou por invalidez, não importa, um benefício do INSS. E ele tem aquele filho ou aquela pessoa que cuida dele. E ele já não tem condição de sair da cama para comprar suas coisas, para prover sua subsistência. Ele passa esse cartão, senha, tudo para essa pessoa administrar sua vida. Quando essa pessoa morre, esse indivíduo fica calado e continua recebendo e sacando os benefícios para si. Então a pessoa morreu, o titular do benefício morre e, em vez dessa pessoa comunicar o óbito, ela não comunica esse óbito com o intuito de continuar percebendo indevidamente aqueles benefícios do INSS. Então estamos diante de uma hipótese de estelionato. Então alguém que está obtendo vantagem ilícita, indevidamente, né, uma vantagem indevida, em prejuízo do INSS, que é uma autarquia federal, tá? Mediante um meio fraudulento, que é ficar em silêncio, não comunicando quando deveria fazê-lo, não comunicando o óbito, justamente para não saberem que a pessoa morreu e continuarem depositando na conta dela aquele benefício. Então estou induzindo a autarquia previdenciária a pagar indevidamente aquele benefício em prejuízo. Então veja, estamos diante de um crime de estelionato em que eu estou mantendo a autarquia em erro. Ela acredita que está pagando devidamente para a pessoa, porque acredita que a pessoa está viva, até porque não foi comunicada do óbito dela. Então esse é um exemplo clássico, eu tenho muitos inquéritos desse sentido. O seguro-desemprego é outro também que dá o que falar. Dá o que falar, dá muito. Então, vejam bem, cuidado, você que é empregado ou empregador, está recebendo o seguro-desemprego, e aí aparece uma outra oportunidade de emprego, e lá nesse emprego você fala para o seu novo empregador: não vamos registrar minha carteira agora não, segura um pouquinho aí que eu quero receber minhas parcelas do seguro-desemprego. Depois que eu terminar de receber as parcelas do seguro-desemprego, a gente formaliza aí o registro de empregado. Dá problema. Dá problema. Vai responder por estelionato. A partir do momento que você formou um vínculo empregatício, é obrigatório o registro de empregado, com o preenchimento da carteira de CTPS, a carteira de Trabalho e Previdência Social, e todas as consequências legais da formação de um vínculo empregatício. Se você omite esse vínculo, está trabalhando, percebendo o seguro-desemprego, vai estar cometendo o crime de estelionato, tanto você, empregado, que omitiu essa informação para continuar recebendo, quanto o empregador que deixou de fazer sua anotação para poder permitir que você obtenha indevidamente o seu seguro-desemprego. É mais uma hipótese de estelionato e estelionato majorado, estelionato com causa de aumento, conforme artigo 171, parágrafo 3º aqui do nosso crime de estelionato. Vamos ver mais adiante a hipótese do parágrafo 3º. E por último eu trago para vocês o exemplo do um auxílio doença do INSS, ou a pessoa que finge ter uma doença psiquiátrica, por exemplo, para poder receber, para ficar encostada no INSS, como eles falam, tá? Vou ficar encostado, finge de maluco, finge que tem uma doença psiquiátrica e para poder receber o auxílio doença. Às vezes fingem exercer uma atividade rural, quando na verdade não exercem, para poder receber a aposentadoria rural ou auxílio doença. Às vezes fingem a condição de pescador, apresentam documentos falsos ou testemunhas falsas para dizer que são pescadores para receber o seguro-defeso quando não tem direito a esse benefício, acabando por recebê-lo indevidamente. Então, são algumas das hipóteses de estelionato que eu tenho aí no âmbito da Justiça Federal e no âmbito da atribuição investigativa da Polícia Federal. Tá ok? Inclusive essa praticada em detrimento do FGTS, o seguro-desemprego, o STF já foi instado a apreciar a questão do princípio da insignificância. Então falaram assim, uma parcela do FGTS de R$600, de R$900, né, um salário, por exemplo, poderia se aplicar o princípio da insignificância? O STF falou que não. A primeira turma do STF já denegou habeas corpus, considerando que não há aplicação do princípio da insignificância quando se trata de dinheiro do FGTS, é um programa social do governo que visa beneficiar inúmeros trabalhadores, então não haveria só um dano patrimonial, há um dano social nesse comportamento, tá bom? Ok. A questão da fraude bilateral, a má-fé do agente e da vítima, os dois estavam agindo de má-fé. Então, aqui a jurisprudência fala que não importa, tá? Não importa se a conduta da vítima era reprovável, querendo também obter a vantagem de forma indevida, de forma imoral, contrariando a boa-fé, e se o agente também queria fazer isso. A fraude bilateral não afasta a prática do crime de estelionato. Aí eu cito um exemplo engraçado, né? Digamos que o cara vai comprar ali determinada quantidade de cocaína e o traficante, em vez de vender cocaína para ele, coloca um outro pó, farinha,
pó de cal, não sei o que ele vai colocar no lugar, vai dizer que era cocaína e não era. De acordo com essa interpretação aqui a respeito dessa fraude bilateral, haveria o crime de estelionato mesmo assim. Tá? Vamos lá. Falsificação de documentos como meio para a prática do estelionato. O que nós temos aqui de importante a tratar? Com relação, vamos dar um exemplo. Digamos que eu me vali de uma falsidade documental com o intuito de obter uma vantagem ilícita. Digamos que eu peguei um cheque que o valor dele original era de R$ 100 e ali eu acrescentei mais alguns zeros e transformei esse cheque de R$ 100 em um cheque de R$ 10.000. E fui descontar esse cheque no caixa. Tá certo? E aí? Tendo em vista que nós temos o crime de falso, né, falso material ou falso ideológico, tá? Nesse caso seria uma falsidade material, falsidade documental do artigo 297 do Código Penal, eu adulterei, eu alterei materialmente, substancialmente o número ali no cheque. O que persiste? É concurso formal de crimes? É concurso material? O falso é mais grave e persiste, o estelionato não acontece porque é menos grave? Ou, ao contrário, fica o crime de estelionato e o falso é absorvido pelo estelionato? Então, sem mais delongas com relação às correntes doutrinárias a respeito disso, vamos aqui para a súmula 17 do STF. Do STJ, desculpem. Súmula 17 do STJ. A súmula 17 do STJ ela diz o seguinte, ó, que o falso se exaure no estelionato quando o falso se exaure no estelionato sem mais potencialidade lesiva por este absorvida. Então a súmula ela vai dizer que o falso se exaure no estelionato sem mais potencialidade lesiva quando por este é absolvido. Depois vocês encontram aí o termo, a descrição dessa súmula mais literalmente aí, tá, que eu não achei, mas basicamente ela vai dizer o seguinte, que quando o falso se exaure no estelionato sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido. Então é exatamente esse os termos da súmula. Eu não estava lembrando de cabeça, me lembrei agora. Quando o falso se exaure no estelionato sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido, ou fica por este absorvido. O que ele quer dizer com isso? Que se esse falso que eu pratiquei, essa falsidade documental, ela se esgota, ela se extingue ali com a prática daquele estelionato, ela vai ser absorvida por ele. Então, por exemplo, esse cheque que eu passei, que eu alterei o valor de 10 mil de 100 reais para 10 mil reais, e ele foi recebido, me pagaram os 10 mil reais, naquele estelionato, aquele falso já se exauriu, já se esgotou. Eu não tenho como usar aquele cheque novamente para praticar outros delitos de estelionato. Então, o falso se exauriu, se esgotou no estelionato. Então, fica por este absorvido. Prevalece somente o crime de estelionato. Agora, digamos que em vez de ser o cheque que eu falsifiquei uma identidade. Coisa muito comum de acontecer, encontrei uma identidade na rua, ou subtraí de alguém, peguei a foto da pessoa, coloquei a minha no lugar, então fiz uma adulteração daquele documento de identidade, com base nisso eu abri uma conta bancária para obter um empréstimo do banco, para obter ali um cheque especial, um determinado valor ou empréstimo, etc. Então eu pratiquei esse estelionato mediante um falso de documentos. Vejam, nesse caso, o falso não vai se exaurir no estelionato. Porque aqueles documentos serviram para abrir aquela conta e me permitiram obter aquela vantagem ilícita, mas eles vão me permitir continuar praticando outras condutas, ou seja, não está esgotada a sua potencialidade lesiva. Lembre-se que a súmula fala que quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, fica por este absorvido. Não é o caso. Então, se eu falsifiquei documentos, pratiquei aquele estelionato, mas eu ainda tenho aqueles documentos falsos que ainda possuem potencialidade lesiva de serem utilizados em outras fraudes, em outros estelionatos, então nesse caso esse falso não será absorvido pelo estelionato. Então haverá concurso de crimes, concurso material de crimes. Houve o falso, houve o estelionato. Concurso material de crimes. Ok? Então vamos lá. Voluntariedade com relação ao dolo do estelionato. Obviamente o estelionato é praticado com dolo, mas esse dolo deve ser antecedente ou no máximo simultâneo, no máximo concomitante. Já falamos de qual a diferença se esse dolo for posterior. O dolo no estelionato ele é antecedente, ou seja, eu ajo com dolo no intuito de induzir alguém a erro, mediante artifício ardil ou algum meio fraudulento, ou eu ajo no intuito de manter a vítima em erro
situação em que o dolo é simultâneo. Enquanto a vítima está em erro, eu percebendo ela estar em erro, eu a mantenho em erro para obter a vantagem ilícita. Então, o dolo é antecedente ou o dolo é concomitante. Se o dolo é posterior, veja aquele exemplo que nós já demos aqui da apropriação de coisa havida por erro. A vítima entrega a coisa em erro, eu recebo de boa fé, ou seja, eu não agi com dolo, com má fé. Depois eu venho perceber, mais à frente, que aquela coisa que está em meu poder e que veio a meu poder por erro, não é minha. E aí eu resolvo me comportar como dono. Aí nesse caso estou falando de apropriação de coisa havida por erro, porque o dolo foi somente a posteriori, foi somente posterior. No estelionato, então, exige-se que o dolo seja anterior ou, no máximo, concomitante. Então é o momento que o dolo se manifesta. Consumação e tentativa. Obviamente que o crime de estelionato se consuma no momento da obtenção da vantagem ilícita em prejuízo alheio. Esse é o momento que ele se consuma. É possível a tentativa? Sim, porque ele é um crime plurissubsistente. Crime plurissubsistente, já falamos em sala de aula, é aquele crime em que a conduta pode ser fracionada em vários atos. Então veja, o camarada que falsificou o cheque, ele foi no banco, ele apresentou esse cheque no caixa, a pessoa foi conferir, foi pagar, pode ser que essa conduta seja interrompida. Eu tenho um inquérito policial que o camarada compareceu com uma identidade falsa, com documentos falsos, foi lá para pagar, para poder sacar um dinheiro com um determinado cheque falsificado também, que ele alterou, só que ele percebeu que o caixa demorou demais a analisar, ficou com medo e foi embora, para não ser preso. Então veja, ele iniciou os atos de execução, mas não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. Então é possível a tentativa plenamente. Aquele exemplo que eu falei para vocês da pessoa que não tem direito a um determinado benefício do INSS, ela vai lá dar entrada num pedido de auxílio doença rural, sem ter nunca exercido atividade rural. Ela era empregada doméstica, era pedreiro, desempenhava outras atividades, mas lá juntou uma notinha fiscal de alguma coisa, um contratozinho fake de arrendamento rural, para tentar provar essa situação. Ela pode dar entrada nesse requerimento, ou seja, está inequívoco o ato dela ali de querer obter a vantagem ilícita mediante uma fraude, mas o INSS vai lá, faz umas diligências de campo, verifica alguma inconsistência nos documentos e nega esse benefício. Então, embora ela tenha iniciado o ato de execução, mediante uma fraude visando obter uma vantagem ilícita, ela não consegue obter essa vantagem ilícita em razão de circunstâncias alheias à sua vontade. A eficiência da autarquia lá previdenciária acabou frustrando esse recebimento indevido. Então houve início de atos de execução, houve estelionato tentado. Perfeitamente possível a figura de estelionato tentado. Ok? Só lembrando então aqui para a gente finalizar nosso bloco, está faltando aí pouco mais de 2 minutos, a não confundir o estelionato com o furto mediante fraude. Embora a fraude esteja presente nesses dois tipos penais, no estelionato a fraude é empregada como uma forma de enganar a inteligência da vítima e com isso fazer com que a vítima venha entregar a coisa ao agente agindo iludida, enganada na sua inteligência. Perfeito? No furto mediante fraude, nós temos uma conduta em que o engodo, a fraude, a enganação, ela é utilizada para distrair, para relaxar a vigilância da vítima sobre a coisa e com isso facilitar a subtração da coisa. Então no furto mediante fraude, a fraude é utilizada como uma forma de relaxar a vigilância da vítima para que a coisa seja subtraída. No estelionato, a fraude é utilizada como uma forma de enganar a vítima e com isso fazer com que a vítima entregue a coisa voluntariamente, porém agindo enganada na sua inteligência. Ok? Então, encerramos então dentro do nosso tempo, até um pouquinho antes, o crime de estelionato e encerramos esse segundo bloco aqui e prosseguimos no terceiro com outras figuras típicas que nós vamos trazer logo em seguida, tá bom, gente? Até mais!